Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus alunos, da sua família. Esta é a Escola Bíblica Dominical, é uma fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Londrina. Nós estaremos nesse instante estudando mais uma das nossas lições, desta feita a terceira lição deste terceiro trimestre, cujo título é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós vamos falar sobre as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje, propriamente dito, falaremos na lição número 3 a respeito de Acabe e o profeta Elias. Esta lição é do dia 18 de julho de 2021. Ela tem como texto áureo: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conselho e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. A nossa verdade prática nos diz que Deus é Pai de amor, Pai de bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30, e depois no capítulo 17, versículo 7, e aí no capítulo 18, versículos 17 ao 21. Leremos então a primeira parte, que é 1 Reis, capítulo 17, versículos 29 e 30. Diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Agora vamos a 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali lhe sustente. Foi, pois, ele e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia ele do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Agora nós vamos a 1 Reis capítulo 18, dos versículos 17 ao 21, que diz assim: Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também aos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então, irmãos, acabamos de ler a leitura bíblica em classe e agora nós vamos então para a introdução de nossa lição. Na lição de hoje, nós estaremos então estudando o proceder ímpio do rei Acabe, um dos piores e mais idólatras reis de Israel. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que reinaram antes dele. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30.
Em contrapartida, temos o profeta Elias, esse homem de Deus, que aparece no cenário de um período crítico da história de Israel. Era uma época em que Acabe, influenciado por Jezabel, sua maléfica esposa, fez de tudo para eliminar a adoração a Jeová em Israel, mas o próprio Deus, usando o profeta Elias, entrou no conflito e decisivamente derrotou os deuses pagãos, trazendo o povo de volta à verdadeira fé. Deus faz isso. Quando é plano, Ele toma a iniciativa que é necessário porque Ele é Deus. Podemos observar que em tempos de apostasia, quando imperam a rebeldia insolente e a natureza de coração e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, o Todo-Poderoso, sempre envia os seus profetas. Então, o Senhor, o Todo-Poderoso, sempre envia os seus profetas para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o autêntico sentido e o propósito do seu reino. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Acabe, este personagem de avultosa perversidade dentre os demais reis de Israel, durante o seu reinado, permitiu que seus terríveis pecados o desviasse completamente dos mandamentos sagrados e também do temor a Deus. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Além da desobediência já instalada em seu coração, ele casou-se com a ímpia Jezabel, esta mulher que o induziu aos caminhos de morte. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Estas más ações provocaram a ira de Deus de tal forma que Deus mandou uma seca tão grande em Israel, ocasião em que, orientado pelo Senhor, o profeta Elias o confrontou, dizendo-lhe que durante 3 anos e meio não cairia uma gota de chuva nem de orvalho, a não ser segundo a sua palavra. A Bíblia ainda relata que este rei foi tão perverso que, incitado pela maldade da ímpia Jezabel, a princesa Sidônia, chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 25. Vamos então à primeira parte, casamento de Acabe com Jezabel. O primeiro subponto, ele fala sobre as consequências de escolhas erradas. Então você deve tomar cuidado quando você vai fazer alguma escolha. Peça a direção a Deus e obedeça aquilo que Deus lhe orienta, para que você não faça escolhas erradas, porque elas terão consequências sérias. O primeiro erro de Acabe foi desobedecer ao Senhor casando com Jezabel, a rainha idólatra, e pagando o reino dos Sidônios. O reino de Sidom era um reino pagão voltado a todos os tipos de adoração que contrariavam o Senhor. Eles adoravam a Baal, a Azerá, ofereciam crianças a Moloque. Portanto, um reino da pior espécie em suas atrocidades e idolatria, que em muito afrontava a Yahvé, o Deus criador da terra e dos céus, o Deus que houvera escolhido Israel como povo da sua promissão, os tirou do Egito com mão forte e poderosa. Esse Deus, agora, diante de tanto amor divino manifestado aos homens, Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado de idolatria. Veja bem que Deus manifestou tanto amor, esse Deus tão amoroso, manifestou tanto amor tirando Israel do Egito com mão forte e poderosa, fazendo milagres extraordinários na sua viagem. Agora, Acabe, o rei de Israel, induz o povo a cometerem os pecados mais terríveis, os pecados de idolatria. E fizeram isso de maneira mais intensa. Ele orientou da forma mais intensa do que os reis que o antecederam, do que todos os reis que o antecederam. Ele foi muito maldoso, foi muito infeliz.
Vamos agora ao segundo subponto, fala sobre a rainha perversa. Essa mulher era tão perversa que ela destruiu os profetas do Senhor. 1 Reis capítulo 18, versículo 4. Ameaçou a vida do profeta Elias. 1 Reis capítulo 19, versículo 2. A ponto de Deus mandá-lo fugir para junto do ribeiro de Querite, para não ser morto por ordem dela, como aconteceu com muitos outros profetas. 1 Reis 17 e 3. Agora você me pergunta, mas Deus não poderia tê-lo livrado das mãos de Jezabel? Poderia sim, mas estava nos planos de Deus que isso acontecesse desta forma, por isso ele orientou ao profeta que saísse, e ele orientou aos corvos para tratar dele, orientou que ele bebesse lá do ribeiro de Querite. Deus faz tudo certo, Deus não erra. Então, era plano de Deus que assim acontecesse e assim aconteceu porque Ele é Senhor. Este rei perverso, Acabe, intentou comprar a vinha de Nabote, que ficava perto do seu palácio, para caprichosamente formar uma horta. E Nabote não podia vendê-la, pois era proibido por Deus vender alguma propriedade que lhe fora dado por herança. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. 1 Reis 21 e 3. Então, ele sabia que ele não poderia fazer isso, porque na lei do Senhor, em Levítico capítulo 25, versículo 23, está escrito: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. A gente tem mania de falar: eu comprei uma fazenda, eu comprei um terreno, eu comprei um lote. Isso é meu. Não é não. Nós somos apenas mordomos enquanto aqui estamos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Veja bem que o Senhor disse aqui: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. É isso que nós somos. Nós passamos por essa terra por um período de 70, 80 anos, e aqueles que chegam a 80, diz a Bíblia, no Salmo 91, que o melhor deles é canseiro e enfado. Então esse rei perverso fez uma manhãzinha, queria pegar a vinha de Nabote para plantar uma hortinha fundo da sua casa, fazer uma hortinha para plantar cebolinha, cheiro verde. Caprichosamente ele quis fazer isto. E como Nabote não cedeu os seus caprichos, ele foi para casa emburrado, não queria comer, não queria beber, e quando perguntada por Jezabel o motivo da sua tristeza, ele revelou o motivo. Eu queria comprar a vinha de Nabote para mim fazer uma horta e ele não quis vender. Ela mandou cartas, ela disse para ele: pode deixar comigo, você vai ter esta vinha para você. Aí ela mandou cartas convocando os anciãos e os nobres e também a Nabote. Mandou colocar de fronte dele 2 filhos de Belial, 2 filhos do diabo, para testemunharem falsamente contra ele e que ele fosse apedrejado até a morte. E assim aconteceu. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 10 ao 13. Além disso tudo, ela ainda era praticante de feitiçarias. Segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 22. Todavia, o seu trágico fim foi profetizado pelo próprio profeta Elias. Ela foi jogada do alto do seu palácio, e os cães lhe comeram a carne e lamberam o seu sangue, pois Jeú, com os seus cavalos e carruagem, a atropelou, passou por cima dela. Após haver comido e bebido no palácio, Jeú manda sepultá-la, porque ela era filha de rei, e ele achava que ela tinha que ser sepultada. Mas quando os homens foram lá para fazer o seu sepultamento, não encontraram mais nada a não ser a sua caveira e as palmas das mãos e os pés, conforme o juízo de Deus proferido em 2 Reis, capítulo 9, versículo 35, pelo próprio profeta Elias. Então, irmãos, com Deus não se brinca. Sobrou simplesmente a palma das mãos para que as suas impressões digitais ficassem para ser garantido que era ela que tinha sofrido o juízo de Deus. A gente vê essas coisas, a gente começa a meditar nas entrelinhas e começamos a perceber sobre a justiça de Deus. Ele é um Deus amoroso,
mas a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. Vamos agora para a segunda parte. Elias prevê a grande seca. O primeiro subponto fala sobre a intervenção divina. Por causa dos atos perversos e pecaminosos do rei Acabe, o profeta Elias, por ordem divina, o confrontou e lhe declarou com todas as letras que não haveria, nos próximos 3 anos e meio, nem chuva, nem orvalho, a não ser segundo a sua palavra que fora mandada pelo Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E assim aconteceu. Passaram 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho, conforme a palavra do Senhor falada pelo profeta. O apóstolo São Tiago corrobora essa ideia e autentica essa ideia na sua carta, capítulo 5, versículo 17. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante desta situação caótica, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Todavia, sabemos que a chuva só veio quando o profeta orou novamente ao Senhor, pedindo a liberação da chuva. E assim aconteceu. Tiago 5,18. Agora nós vamos para o segundo subponto, o preço da obediência a Deus. Em todo tempo, independente das agruras pelas quais estejamos passando, o Todo-Poderoso sempre cuida dos seus. No caso do profeta Elias, nós podemos perceber que o cuidado do Senhor era constante, protegendo-o e alimentando-o. Deus usou uma forma totalmente diferente para alimentá-lo. A Bíblia diz que Deus ordenou aos corvos que levassem todos os dias pão e carne para nutrir o profeta 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Veja bem, corvo gosta de carne fedida. Corvo não gosta de carne cheirosa. Talvez se Deus mandasse um gavião, o gavião ia comer a carne na metade do voo. Mas Deus mandou os corvos, porque corvo só gosta de carne podre. Ele só gosta de carniça. E Deus não ia tratar o profeta com carne ruim. Obviamente que Deus mandou levar para ele carne assada, cheirosa. E os corvos tinham que fazer este percurso, esse itinerário de manhã e à noite para tratar do profeta. Deus, quando providencia uma coisa, é irreversível. Ele faz segundo o seu querer, porque Ele é Deus. Para mostrar ao profeta que ele cuida dos seus, Deus permitiu que o ribeiro de Querite se secasse e providenciou para ele um alojamento na casa de uma viúva, a viúva de Sarepta, para que ali ele multiplicasse a farinha da panela e o azeite da botija. Então, assim ele fez, e se alimentaram ela, seu filho e o profeta por muitos dias. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 9. Isto nos ensina que todo homem e toda mulher de Deus deve ter fé e coragem para enfrentar as adversidades e ver os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, foi a seca que ele teve que enfrentar e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, sua mulher, que o ameaçavam de morte. Todavia, nada disto o desanimou. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Agora nós vamos para o terceiro subponto. Deus sempre cuida dos seus filhos. Como dissemos no ponto anterior, na casa da viúva, Elias fez o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Mas para que isso acontecesse, ela precisou falar a verdade, expondo ao profeta tudo o que ela tinha em casa. Ela teve que abrir o seu coração. O seu argumento era que o que ela possuía era suficiente para que ela e o seu filho fizesse a última refeição antes de morrer. Mas como ela falou a verdade e obedeceu à ordem do profeta de fazer o primeiro bocado para ele e depois para ela e o seu filho, o Senhor multiplicou, supriu todas as suas necessidades. Este fato nos mostra o quanto Deus cuida dos seus, quanto Deus cuida dos profetas, daqueles que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e 18. Nós vamos agora para a terceira parte, o encontro de Elias com Acabe.
O primeiro subponto fala sobre um coração endurecido. Acabe, além de ter um coração duro e rebelde, não discernia o que Deus estava fazendo através do profeta Elias. Deus estava dando a ele a oportunidade de se arrepender dos erros cometidos e tomar uma nova direção de vida, embora ele tinha conhecimento da sua culpa, de todos os males que estava acontecendo à nação de Israel. Mesmo assim, ele não se humilhou. Além da sua idolatria e da insistente desobediência ao Senhor, a sua dureza de coração fez com que consequências mais graves ainda viessem sobre a nação. Observe que ao encontrar o profeta Elias, Acabe começa a acusá-lo. És tu o perturbador de Israel? 1 Reis 18 e 17. O seu coração estava tão endurecido em razão do pecado que não havia mais jeito de voltar atrás. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, quando a pessoa vai caminhando, enveredando para o lado do abismo, a tendência é ir num caminho sem volta, se não for a misericórdia de Deus e se ele não obedecer, não der ouvido à voz de Deus. O homem, quando está fora da direção de Deus, ele fica cego em seus delitos e pecados e não vê as oportunidades de reconciliação com Deus que o Senhor provê para ele, e assim vai mergulhando mais e mais no mundanismo pecaminoso de desobediência ao Senhor. Veja quanta coisa ele fez que Deus proibia em sua palavra. Primeiro, ele adorava imagens e Deus proíbe isto. Isaías 44, 17. Segundo, oferecia sacrifícios a imagens e Deus não aceita isto. Salmo 106, versículo 38. Ele adorava a deuses falsos e Deus não aceita isso. Deuteronômio capítulo 30, versículo 17 e 18. Ele prestava serviço a outros deuses e Deus rejeita isso. Deuteronômio capítulo 7, versículo 4. Em quinto lugar, o temor a outros deuses. 2 Reis capítulo 17, versículo 35. E Deus não aceita. O único a quem ele orienta, a sua palavra orienta que deve temer é ao Senhor. Nós devemos temer ao Senhor e não a outros deuses. E quando nós praticamos o pecado da idolatria, quando nós idolatramos qualquer outra coisa que não seja, que adoramos qualquer outra coisa que não seja a Deus, isso chama-se idolatria. E se existe uma coisa que Deus não abre mão, é da glória que lhe é devida. E quando o homem pratica a idolatria, ele está deixando de adorar ao Senhor e está oferecendo a sua adoração a um ídolo. Esse ídolo pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser o seu preparo cultural, o seu diploma, o seu doutorado, a sua pós-graduação, né? São coisas que aparentemente não ferem a santidade de Deus, mas isso não fere se nós não fizermos disso a primeira coisa no nosso coração. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós fazemos diferente disso, estamos fora do plano de Deus. Então, quanta coisa errada ele fez e Deus não se agradou. Vamos agora para a sequidão espiritual do rei Acabe. Podemos observar sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não discernir mais os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece. Vem então a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Em consequência disso, Elias, o profeta e arauto de Deus, declarou o juízo sobre a nação de Israel, dizendo que não cairia nos próximos anos nem chuva nem orvalho, a não ser segundo a sua palavra. E assim aconteceu, Deus fez cumprir isto. Meus queridos, nós estamos chegando para a conclusão da nossa lição. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Aqui temos uma lição para nós.
Não podemos permitir jamais que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam, pois, para isto, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Nós temos que todos os dias lembrar-nos que nós temos que arrepender dos pecados que nós cometemos. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Então, todo dia, eu e você temos que pedir perdão para os pecados cometidos durante o dia. Não deixe o pecado ficar cascudo, não deixe o pecado ficar embolorado, sem você pedir perdão. Pecou? Corre para os pés do Senhor, pede misericórdia, pede perdão. Porque a Bíblia diz, porque a partir do momento que você pede perdão, se humilha diante de Deus, você volta a andar na luz de Jesus. E a Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele, o Senhor, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero te lembrar uma coisa muito importante que você não pode esquecer. Lembre-se de algo muito importante. Jesus está voltando. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Veja o que o apóstolo São Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. Ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. Então, meus queridos, pense nisto. Pense na volta de Jesus. Pense que você tem que estar com as vestes brancas. Pense que você tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. Pense que você tem que estar esperando, almejando, dia e noite a volta de Jesus. Cada dia que você se levantar da cama, quando você for fazer a oração, quando você for sair para o serviço, quando você sair da sua porta, olhe para os céus e fale: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem nos buscar, nós estamos ansiosos te esperando. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima aula.